Vou dar dois exemplos de construções que em Portugal são perfeitamente aceitáveis, ninguém as corrige, ou pelo menos quase ninguém, e que no Brasil são consideradas erros que os professores de português aconselham os alunos a não usar, que aparecem nas listas de erros habituais. Também acontece o contrário, também temos casos em que temos uma construção que em Portugal não se pode usar, ou pelo menos não se aconselha a usar, e no Brasil são perfeitamente normais e corretas, mas hoje gostava de me concentrar em dois casos em que o erro é apontado no Brasil e não em Portugal. O primeiro exemplo é este. Nós sabemos que em português não devemos dizer mais grande, devemos dizer maior. Algumas exceções, como na frase ele é mais grande do que bonito, ou aquela casa é mais grande que bonita. Podemos continuar com outros exemplos, com outras palavras, mas agora só me vem à cabeça esta construção. Portanto, nesse caso nós podemos, mas é uma construção muito rara. Em geral, mais grande deve ser evitado em Portugal e no Brasil, e devemos usar a palavra maior. Agora, em Portugal, nós usamos mais pequeno, sem qualquer problema. O meu filho mais pequeno, o carro mais pequeno é aquele, a casa mais pequena desta rua é aquela. Não há qualquer problema, ninguém corrige, ninguém considera isto um erro, e no entanto no Brasil é considerado um erro, tal como mais grande. Portanto, no Brasil os professores de português aconselham a evitar mais grande e mais pequeno, enquanto que em Portugal nós dizemos sem qualquer problema mais pequeno, embora também tenhamos a palavra menor, que é usada em situações um pouco mais restritas. Já agora, na língua do lado, no castelhano, podemos dizer mais grande sem qualquer problema. Portanto, neste caso, o que é erro em português não é erro em castelhano, que é normal, são línguas diferentes, mas é curioso como isto tem muito, como vemos, de arbitrário. Uma construção pode ser perfeitamente legítima numa língua em que outras construções são parecidas, mas aquela é considerada correta e na outra língua não é, e mesmo dentro de variedades da mesma língua há diferenças, como vimos no caso do mais pequeno. Antes de dar o segundo exemplo, gostava só de apontar para algo que estes exemplos nos permitem perceber nisto das línguas, é que estas correções muitas vezes estão disfarçadas de lógica. Sim, não podemos dizer porque não é lógico, ou é claro que não se pode dizer, é claro que isto é erro, e no entanto não é bem assim, isto não tem nada a ver com lógica, é uma questão de hábito, é uma questão quase de moda no que toca às correções. Nós vemos facilmente que poderia ser de outra maneira. Dentro da mesma língua, num sítio é considerado erro, noutro não é. Isto no fundo são regras de etiqueta, não são regras gramaticais profundas, não são assim tão importantes quanto isso, são regras de etiqueta, estão na superfície da língua e facilmente poderiam ser outras, porque a gramática, o funcionamento da língua é muito mais complexo e muito mais profundo do que estas meras listas do não podes dizer X ou Y. É algo muito mais interessante, para dizer a verdade. E acrescento mais um ponto, antes do segundo exemplo. O facto de nós em Portugal dizermos mais pequeno, mas não dizermos mais grande, a não ser em situações muito particulares, mostra como a língua não é propriamente planeada de início. Não é um plano artificial que alguém compôs para, a partir de agora vamos usar estas regras. É algo diferente, mais orgânico, para usarmos uma expressão que é muito comum hoje em dia, é algo que se foi desenvolvendo ao longo do tempo, que tem regras às vezes muito complexas, regras que às vezes são muito difíceis de explicar, mas que não são planeadas antes de serem usadas. São criadas, desenvolvidas e lentamente alteradas ao longo do tempo pelos próprios falantes. Digamos que a gramática, a língua, é um bicho muito complexo e também muito caprichoso. O segundo exemplo são construções como eu gostava de falar contigo, eu gostava de ler um livro, eu gostava de ir passear. São tudo construções em que nós usamos o pretérito imperfeito. Este pretérito imperfeito, em Portugal, é usado sem qualquer problema. De vez em quando lá aparece alguém que considera que deveríamos usar o condicional, mas é muito raro, e quase todos os falantes, em todos os registros, mais formais, mais informais, usam o pretérito imperfeito para fazer um pedido, para expressar um desejo, e isto é considerado parte da nossa gramática. No Brasil, aconselha-se, nestas situações, a usar o condicional. Eu gostaria de falar contigo ou com você, eu gostaria de ler um livro, eu gostaria de ir passear,
Portanto, aqui aconselha-se o condicional. Temos aqui um segundo exemplo de diferença no que toca às tais regras de etiqueta da língua, às tais regras mais superficiais que nos dizem aquilo que devemos ou não usar e que, como eu disse, são apenas aqui uma pequena superfície da língua, não são parte da gramática real que está na nossa... Real, quer dizer, isto também é real, mas não faz parte da gramática mais profunda e mais importante daquilo que é a nossa língua. E pronto, agora gostaria de fazer um pedido. Conhece mais exemplos desses? Se quiser pode deixar aqui nos comentários, tal como também pode deixar alguns exemplos contrários. Construções que no Brasil são perfeitamente são consideradas corretas em qualquer registro, mais formal, menos formal, e que em Portugal são vistas como erro. Se quiser dar esses exemplos, agradeço muito e até pode ser que daí depois parta um novo vídeo. E gostaria também de pedir que assine o canal e que partilhe este vídeo. Em breve teremos mais vídeos e mais histórias e mais viagens pela nossa língua e pelas outras línguas todas. Obrigado e até breve.